Você sente isso? Essa inquietação sutil, um vazio que, por vezes, te assombra nos momentos de silêncio, quando o mundo ao redor finalmente se cala e sua própria alma busca respostas. Há uma sensação incômoda de que, apesar de todo o esforço diário, de cada oração sussurrada, de cada tentativa de se manter firme na fé, algo fundamental parece escorregar entre os dedos. Uma dúvida persistente, um receio de que o caminho que você sempre acreditou ser o certo, o seguro, possa estar, na verdade, levando-o a um lugar de menos luz, menos paz, menos certeza do que você anseia profundamente. Vivemos em uma era de ruído constante, uma avalanche de informações que prometem clareza, mas que, paradoxalmente, nos afogam em confusão. As verdades, antes pilares inabaláveis da nossa existência e da nossa fé, hoje se mostram líquidas, escorregadias, dissolvendo-se como areia entre os dedos. A fé, essa bússola interna que por gerações guiou a humanidade através das tempestades, para muitos, parece um farol que, aos poucos, está diminuindo, sua luz enfraquecendo na neblina de um mundo que celebra o efêmero e descarta o eterno. Você já se perguntou por que, em um tempo de tanta conexão, nos sentimos tão desconectados da essência da nossa própria espiritualidade? Porque a plenitude, que deveria ser um direito da alma, se tornou um luxo para poucos, um ideal quase inatingível. Mas e se eu te dissesse que, há mais de um século, em um período de turbulência e transformações tão intensas quanto as que vivemos hoje, um gigante da Igreja, uma mente perspicaz e um coração de pastor, o Papa Leão XIV, já previa essa névoa que nos envolve. Ele não era apenas um homem à frente do seu tempo. Ele era um visionário com uma clareza assustadora, com uma inteligência penetrante e uma fé inabalável. Leão XIV viu os perigos que hoje corroem silenciosamente a alma de muitos cristãos. Ele compreendeu as armadilhas que o mundo moderno lançaria no caminho dos fiéis, as sutilezas que desvirtuariam o propósito da vida cristã, e as falsas promessas que levariam muitos à desilusão. E não só viu, ele revelou o caminho para escapar. Sim, ele deixou um mapa, uma bússola infalível para navegar por essa complexidade sem perder a essência. Um refúgio seguro em meio à tempestade. Um roteiro para uma vida cristã plena, autêntica e verdadeiramente transformadora. Este caminho, simples em sua concepção, mas profundo em seu impacto, foi de alguma forma obscurecido, talvez até esquecido, relegado às páginas empoeiradas da história, em meio a tantas vozes, novas tendências e distrações que nos bombardeiam diariamente. Um segredo que, se você não conhecer, pode estar te impedindo de alcançar a verdadeira paz e o propósito que sua alma anseia e que a fé prometeu. Você está pronto para descobrir o que realmente te afastou dessa plenitude? E o que o Papa Leão XIV sabia que pode trazê-la de volta? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas história ou teologia abstrata. É um conhecimento vital, uma chave prática que pode desbloquear o verdadeiro poder da sua fé. Hoje, aqui no Caminhando com o Papa Leão, vamos desvendar essa verdade esquecida. Vamos mergulhar nos ensinamentos essenciais deste grande pontífice que, com sua sabedoria atemporal, podem não só te proteger dessa ameaça silenciosa que paira sobre a espiritualidade moderna, mas revolucionar sua jornada de fé e te guiar, passo a passo, para a verdadeira plenitude. Esteja avisado. O que você está prestes a ouvir pode desafiar suas percepções e reacender uma chama em seu coração que você talvez nem soubesse que havia diminuído. O que o Papa Leão XIV nos revelou pode mudar tudo. O contexto do Papa Leão XIV e a complexidade da época. Agora que entendemos a profundidade da visão do Papa Leão XIV e a urgência de seus alertas, é crucial mergulharmos no palco em que ele atuou. Para compreendermos a genialidade e a relevância de seu caminho simples, precisamos primeiro desvendar a imensa complexidade da era em que ele viveu e pastoreou a Igreja. Leão XIV não era um papa de um tempo de paz e estabilidade. Muito pelo contrário, ele ascendeu ao trono de Pedro em um dos períodos mais convulsivos e desafiadores da história moderna, uma verdadeira encruzilhada para a fé, a sociedade e a própria civilização ocidental. Imaginem o final do século XIX,
e o alvorecer do 20. Estamos falando de um tempo de revoluções que abalaram as fundações de tudo o que era conhecido. A Revolução Industrial havia transformado o mundo agrário em um turbilhão urbano e fabril, gerando uma riqueza sem precedentes para alguns, mas também uma pobreza abissal e condições de vida desumanas para a vasta maioria. Cidades inchavam com migrantes em busca de trabalho, mas encontravam apenas exploração, miséria e desespero. Os centros urbanos se tornavam caldeirões de injustiça social, onde o trabalho infantil e a jornada exaustiva eram a regra, não a exceção. Esse cenário de exploração desenfreada e desigualdade gritante deu origem a novas ideologias, muitas delas radicais, que prometiam um paraíso terrestre, mas que na prática frequentemente levavam à negação de Deus, da propriedade privada e da ordem social estabelecida. Movimentos como o socialismo, o comunismo e o anarquismo ganhavam força, criticando veementemente a Igreja por sua aparente inação, ou pior, por sua aliança com as elites dominantes. A Igreja, por sua vez, muitas vezes se via presa entre a defesa de uma ordem tradicional e a necessidade urgente de responder à questão operária que clamava por justiça. Paralelamente a essa efervescência social, o mundo assistia a um terremoto nos campos do pensamento e da ciência. O século XIX foi a era de ouro do positivismo, que pregava que apenas o que podia ser provado cientificamente era verdadeiro, relegando a fé e a metafísica ao reino da superstição. O darwinismo, com suas teorias sobre a evolução das espécies, parecia desafiar a própria narrativa da criação divina e a centralidade do homem no universo. O racionalismo exaltava a razão humana como a única fonte de verdade, desencadeando um ceticismo crescente em relação a dogmas e milagres. Filosofias materialistas ganhavam terreno, corroendo a crença em Deus, na alma imortal e em qualquer realidade transcendente. As universidades, antes baluartes da erudição teológica, agora se tornavam centros de crítica à religião, e muitos intelectuais abandonavam a fé em nome do progresso e da ciência. Como a Igreja, que se baseava na revelação e na tradição milenar, poderia dialogar, ou mesmo sobreviver, em um ambiente tão hostil à sua própria natureza? Não bastasse isso, o cenário político era de uma hostilidade sem precedentes ao poder temporal e à influência da Igreja. O processo de unificação da Itália, culminando na tomada de Roma em 1870, significou a perda dos estados pontifícios e o fim do poder político milenar dos papas. Leão XIV, na verdade, foi um dos papas a viver sob a condição de prisioneiro no Vaticano, sem o reconhecimento de sua soberania territorial, o que só seria resolvido muito mais tarde com o Tratado de Latrão. Essa situação não era apenas uma perda territorial, era um ataque simbólico à autoridade papal, com o crescimento de governos liberais e anticlericais que buscavam reduzir a Igreja a uma mera associação privada, sem voz na esfera pública ou na educação. O secularismo avançava a passos largos, propondo uma sociedade onde a religião era relegada à esfera privada, sem qualquer influência na vida pública ou nas leis. A maçonaria e outras sociedades secretas, muitas vezes com agendas anticlericais, ganhavam influência nos círculos políticos e intelectuais, aumentando a pressão sobre a Igreja. Internamente, a própria Igreja não estava imune a esses ventos de mudança. O chamado modernismo, embora só fosse condenado formalmente por seu sucessor, Pio X, já apresentava suas raízes e inquietações na época de Leão XIV. Tratava-se de um movimento teológico que buscava conciliar a fé com as novas ciências e filosofias de maneira que, para muitos, comprometia a própria essência da doutrina católica. Havia debates acalorados sobre a interpretação das Escrituras, a natureza da revelação e a relação entre fé e razão. O próprio clero e o laicato se viam divididos entre aqueles que defendiam uma postura mais aberta e dialogante e aqueles que buscavam uma rigidez intransigente. A desconfiança entre facções, a diminuição da prática religiosa em algumas regiões e o afastamento de muitos intelectuais da Igreja adicionavam camadas e desafio ao pastoreio papal. É nesse palco de complexidade avassaladora, onde a Igreja estava sitiada por forças externas e enfrentava tensões internas, que o Papa Leão XIV emerge como uma figura de uma perspicácia notável.
Ele não recuou diante da adversidade. Pelo contrário, ele se engajou. Sua genialidade residiu em sua capacidade de identificar os sinais dos tempos, sim, as grandes transformações sociais, científicas e políticas, mas de uma forma que, ao invés de se render a elas, as confrontou com a luz imutável dos princípios cristãos. Ele não buscou soluções efêmeras ou concessões perigosas. Seu foco estava em restaurar a dignidade do homem, a justiça social e a verdade da fé. Tudo isso enraizado na tradição milenar da Igreja e na centralidade de Cristo. Leão XIV compreendeu que a complexidade do mundo exigia não mais complexidade, mas sim um retorno à essência, ao simples, ao fundamental. Ele percebeu que a Igreja não precisava de novas doutrinas, mas de uma nova aplicação da verdade perene aos problemas de seu tempo. Ele não era um reacionário que ignorava as mudanças, mas um reformador que buscava renovar a Igreja a partir de suas verdades mais profundas para que ela pudesse, de fato, guiar a humanidade através da tormenta. Seu caminho simples, portanto, não era uma fuga da realidade, mas a resposta mais profunda e eficaz para uma era de desafios sem precedentes. Ele nos legou uma bússola inestimável, forjada no calor daquela época tumultuada, e que, incrivelmente, ainda aponta para a mesma direção da verdadeira plenitude em meio à nossa própria complexidade moderna. Compreender esse contexto é o primeiro passo para desvendar o poder transformador de seus ensinamentos. Os pilares da vida cristã plena, segundo Leão XIV. Compreendido o cenário turbulento em que o Papa Leão XIV pastoreou a Igreja, com suas revoluções sociais, ataques intelectuais e desafios políticos, chegamos agora ao cerne de sua sabedoria. Os pilares que ele não só defendeu, mas viveu e ensinou como caminho simples para uma vida cristã plena. Em meio a todo aquele caos, Leão XIV, com a lucidez de um profeta e a simplicidade de um pastor, apontou para verdades eternas, não como conceitos abstratos, mas como guias práticos para a alma sedenta. Ele sabia que a verdadeira plenitude não viria de complexas elucubrações teológicas ou de uma fuga do mundo, mas de uma redescoberta e aplicação dos fundamentos da nossa fé. Não se enganem. O caminho que Leão XIV nos propõe não é uma fórmula mágica para evitar as dificuldades, mas sim um método sólido para enfrentá-las com a força da graça e a paz que excede todo o entendimento. Ele nos convida a despir a fé de camadas desnecessárias e a abraçar o essencial. Preparem-se para desvendar esses pilares, que, uma vez compreendidos e vividos, podem verdadeiramente revolucionar sua jornada espiritual. Pilar 1. A centralidade inabalável de Cristo e a força da Eucaristia. Leão XIV, em todo o seu pontificado, não se cansava de reafirmar uma verdade que, para muitos hoje, parece óbvia, mas que na sua época e na nossa corre o risco de ser banalizada. Cristo é o centro de tudo. A vida cristã plena, segundo ele, não é uma coleção de ritos vazios, de regras frias ou de uma moralidade imposta, mas sim um relacionamento vivo e dinâmico com a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos lembrava que é em Cristo que reside a nossa esperança, a nossa verdade e a nossa vida. Não há fé autêntica sem essa conexão vital com o Redentor. Leão XIV entendia que, em tempo de incertezas e de fragmentação da fé, a âncora só poderia ser Jesus. E como se nutre esse relacionamento? Para Leão XIV, a resposta era clara e poderosíssima: na Eucaristia. Ele via o Santíssimo Sacramento não apenas como um símbolo, mas como a presença real e substancial de Cristo. A Eucaristia era para ele o ápice da vida cristã, a fonte e o cume de toda a atividade da Igreja. Em suas encíclicas, ele exortava os fiéis a se aproximarem da mesa do Senhor com frequência e devoção, vendo na comunhão não uma mera obrigação dominical, mas o alimento espiritual indispensável para sustentar a alma na batalha diária da vida. A plenitude, nesse sentido, não é um sentimento etéreo, mas a força concreta que emana do corpo e sangue de Cristo. A aplicação simples para nós. Como podemos fazer da missa e da comunhão o verdadeiro coração da nossa semana, e não apenas mais um compromisso na agenda? Leão XIV nos convida a redescobrir a missa como o sacrifício e o banquete em que Jesus se entrega a nós.
Sugere que não nos aproximemos da Eucaristia por hábito, mas com fome e sede. E o que dizer da adoração eucarística? Mesmo que seja por alguns minutos na semana, parar diante do Santíssimo é um ato simples que nos coloca em profunda intimidade com aquele que é a nossa plenitude. É um momento de silenciar o ruído do mundo e permitir que Cristo nos alimente e nos transforme de dentro para fora. É na simplicidade desse encontro que a vida plena começa a se manifestar. Pilar 2. A força da oração pessoal e a persistência no rosário. Em uma era onde a secularização tentava silenciar a voz de Deus, Leão XIV clamava por uma redescoberta da oração pessoal. Para ele, a oração não era um mero exercício piedoso, mas a respiração da alma, o diálogo essencial com o Criador. Ele entendia que a vida plena não é possível sem uma comunicação constante e íntima com Deus. Em seus escritos, ele falava da oração como a fonte de toda a graça, o escudo contra as tentações e o consolo nas aflições. Acreditava que a fé, se não alimentada pela oração, murcha e se torna estéril. E dentro do vasto universo da oração, Leão XIV tinha uma predileção especial e insistente pelo Santo Rosário. Lembramo-nos do título do vídeo que nos inspira, sobre o terço debaixo do travesseiro. Isso não é um mero folclore. É a personificação da crença profunda do Papa Leão XIV no poder dessa oração. Ele viu o rosário como uma arma espiritual formidável contra os males da época, um elo de ligação entre o céu e a terra, e um meio simples e acessível para todos, do mais letrado ao mais humilde, para meditar sobre os mistérios de Cristo através dos olhos de Maria. Ele incentivava a recitação diária do rosário, não como uma repetição vazia, mas como uma meditação profunda que nos aproxima de Jesus e de sua Mãe Santíssima. A aplicação simples para nós. Leão XIV nos desafia a desmistificar a oração complexa. Não precisamos de horas ininterruptas ou de fórmulas elaboradas. Ele nos convida a pequenas orações ao longo do dia. Um ato de fé no trabalho, uma jaculatória no trânsito, um agradecimento antes de uma refeição. O terço pode se tornar essa âncora simples e poderosa, que nos lembra da presença divina e nos ajuda a meditar sobre a vida de Cristo. O hábito de ter o terço por perto, talvez como aquele gesto simbólico de dormir com o terço debaixo do travesseiro, é um lembrete constante de que a oração é uma conversa contínua, uma presença que nos cerca e nos sustenta. É na constância desses pequenos diálogos que a plenitude da vida cristã se manifesta, porque a alma permanece conectada à sua fonte. Pilar 3. A caridade ativa e a justiça social. A fé em ação no mundo. Leão XIV não era um papa que pregava uma fé isolada do mundo. Pelo contrário, ele via a fé como uma força dinâmica que deve impulsionar o cristão a agir no mundo e transformá-lo. O maior exemplo disso é sua monumental encíclica Rerum Novarum, 1891, um marco na doutrina social da Igreja. Nesta obra, ele abordou corajosamente a questão operária, os abusos do capitalismo selvagem e as promessas ilusórias do socialismo. Leão XIV não apenas denunciou as injustiças, mas propôs princípios católicos para uma ordem social justa, defendendo os direitos dos trabalhadores, a dignidade do trabalho, o direito à propriedade privada, com sua função social, e a importância das associações de trabalhadores. Para ele, a caridade não era apenas esmola, era justiça. A fé sem obras, para Leão XIV, era uma fé morta, ineficaz. A plenitude cristã passava inevitavelmente pela responsabilidade social, pela preocupação com o próximo, especialmente com os mais vulneráveis. Ele nos ensina que não podemos nos dizer cristãos se fechamos os olhos para o sofrimento alheio ou nos omitimos diante das injustiças que nos rodeiam. A caridade, portanto, é a manifestação visível da fé, a prova de que o amor de Cristo habita em nós e nos impele a construir o reino de Deus também aqui na terra. A aplicação simples para nós, como essa monumental encíclica se traduz em nossa vida cotidiana. Leão XIV nos desafia a olhar além de nós mesmos. Pequenos atos de caridade diária, um sorriso, uma palavra de encorajamento, um ouvido atento, uma ajuda prática a um vizinho ou colega. Mas vai além.
Nossa fé deve informar nossas escolhas profissionais, nossa participação cívica, a forma como tratamos nossos empregados ou empregadores, e como consumimos. Nossa fé se traduz em nossas relações familiares, profissionais e comunitárias. Ser um cristão pleno significa ser uma força de transformação no mundo, lutando pela dignidade de cada pessoa, inspirado pelo amor de Cristo. É nessa ação concreta, nesse compromisso com a justiça e a caridade, que encontramos uma dimensão profunda da plenitude cristã. Pilar 4. A humildade e o desapego, a liberdade para a verdadeira riqueza. Por fim, e de forma crucial, Leão 14 nos aponta para a humildade e o desapego como vias essenciais para a plenitude. Em um mundo que idolatra o orgulho, a acumulação e o poder, ele nos lembrava da fragilidade da condição humana e da verdadeira fonte de toda a grandeza, Deus. A humildade, para o Papa, não era sinônimo de rebaixamento, mas de realismo, reconhecer nossa dependência de Deus e a pequenez diante de Sua majestade. É nessa aceitação serena de quem somos, com nossas limitações e dons, que a graça divina encontra terreno fértil para operar. O desapego, por sua vez, não significava um desprezo pelas coisas materiais, mas uma compreensão de sua natureza transitória. Em uma era de materialismo crescente, Leão 14 alertava contra a idolatria da riqueza e do consumo. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos em Cristo. Ele nos convidava a usar os bens terrenos com sabedoria, sem que eles se tornassem um obstáculo à nossa união com Deus. A plenitude, nesse sentido, é a liberdade interior que advém de não estarmos presos às amarras do mundo, mas de termos o coração voltado para o céu. A aplicação simples para nós. Como viver a humildade e o desapego em nosso dia a dia. Leão 14 nos convida a atos simples. Reconhecer nossos erros e pedir perdão. Servir sem buscar reconhecimento. Viver com o necessário e não com o supérfluo, praticando a moderação. Acima de tudo, confiar mais na providência divina do que nossas próprias forças ou posses. A simplicidade de vida e o reconhecimento das nossas limitações abrem o coração para a ajuda de Deus, para a sua graça que nos aperfeiçoa. É no desapego do que é passageiro que nos apegamos ao que é eterno, encontrando uma paz e uma liberdade que o mundo não pode dar, mas que o Papa Leão XIV nos ensinou a buscar na simplicidade da fé. Esses são os pilares que o Papa Leão XIV nos deixou. Não um conjunto de regras complicadas, mas um caminho direto e prático para uma vida cristã verdadeiramente plena. Em cada um deles, há um convite à simplificação, à essência, ao que realmente importa. E é nessa simplicidade que reside a sua força transformadora. O grande segredo do Papa Leão XIV. Caminhamos até aqui, desvendando os pilares que o Papa Leão XIV nos legou. A centralidade de Cristo na Eucaristia, o poder da oração e do rosário, a caridade ativa e a justiça social, e a liberdade da humildade e do desapego. Cada um desses pilares, por si só, já é um farol de luz em nossa jornada. Mas o que se esconde por trás dessa aparente simplicidade? Qual é o fio de ouro que une todas essas verdades e as transforma em um caminho verdadeiramente pleno? O grande segredo do Papa Leão XIV, aquilo que talvez ninguém te contou de forma explícita, não é um mistério esotérico ou uma doutrina oculta. Não se trata de uma revelação que contradiz tudo o que sabemos, mas sim de uma síntese profunda que ilumina a eficácia de tudo o que ele ensinou. Em meio à complexidade de sua época, e à nossa própria complexidade de hoje, Leão XIV compreendeu que a chave para a vida cristã plena não estava em adicionar mais camadas de rituais ou de conhecimentos intelectuais áridos, mas em algo muito mais fundamental, por isso mesmo, muitas vezes negligenciado. O verdadeiro segredo que o Papa Leão XIV nos legou é a perseverança na simplicidade. Pensem bem, vivemos em uma cultura que nos impulsiona constantemente à complexidade, ao consumo do novo, à busca incessante por soluções rápidas e milagrosas. No âmbito da fé, somos tentados a acreditar que a plenitude virá de uma experiência mística e extraordinária, de um conhecimento teológico profundo que poucos alcançam, ou de um ativismo frenético que nos preenche a agenda. Contudo, Leão XIV,
com sua visão prática e profundamente enraizada na realidade da condição humana, sabia que isso era uma ilusão perigosa. Ele percebeu que a plenitude da vida cristã não reside na grandiosidade dos feitos isolados, mas na fidelidade aos pequenos atos de fé, caridade e oração, repetidos dia após dia, com perseverança. Não é a intensidade momentânea que transforma a alma, mas a constância discreta. Não é o ato heróico que nos santifica, mas a heroica repetição do ordinário feito com amor extraordinário. Leão 14 nos ensina que a plenitude é um fruto que amadurece com o tempo, na constância da semeadura. É a perseverança em retornar a Cristo na Eucaristia, mesmo quando a fé vacila ou a presença parece distante. É insistir em alimentar-se dele, reconhecendo-o como o pão da vida. Manter o diálogo da oração, mesmo quando as palavras faltam ou as distrações tomam conta. É a insistência em buscar a presença de Deus, seja através do terço humilde ou de um simples suspiro da alma. Praticar a caridade e a justiça, mesmo quando o mundo parece resistir ou nossos esforços parecem pequenos. É a determinação de estender a mão, de lutar pelo que é certo, de amar o próximo com ações concretas, sem desanimar. Viver a humildade e o desapego, mesmo quando o ego grita por reconhecimento ou materialismo nos seduz. É a decisão diária de reconhecer nossa dependência de Deus e de priorizar o eterno sobre o passageiro. Esse é o grande segredo. A plenitude não é um destino a ser alcançado de uma vez por todas, mas uma jornada contínua, uma caminhada perseverante. O Papa Leão XIV nos lembra que a graça de Deus não é um lampejo, mas uma corrente contínua que nos sustenta à medida que persistimos na simplicidade dos fundamentos da fé. É a paciência em viver um dia de cada vez, confiando que cada pequeno passo, cada ato de fidelidade, cada oração sincera, por mais imperfeito que seja, está nos aproximando daquele estado de graça e paz que transcende qualquer compreensão humana. Ele nos convida a abandonar a busca por atalhos ou por segredos complexos e a abraçar a beleza e a eficácia da simplicidade perseverante. É na rotina da oração, na constância da caridade, na busca diária por Cristo e na prática humilde da fé que a vida cristã plena não apenas se inicia, mas se aprofunda e floresce em toda a sua glória. Conclusão e chamada à ação. Chegamos ao fim e pelas complexidades de sua época e pelos pilares atemporais de sua sabedoria. Vimos que, em meio a um mundo em constante mudança, ele não nos ofereceu fórmulas mágicas ou atalhos para a santidade, mas sim um retorno à essência da fé cristã. Uma fé que não se perde em complicações, mas que encontra sua força na simplicidade e na profundidade dos fundamentos. Aprendemos que a vida cristã plena, segundo o Papa Leão XIV, está ancorada na centralidade de Cristo, especialmente presente na Eucaristia, o coração pulsante da nossa fé. Ele nos mostrou o poder inigualável da oração pessoal e da perseverança no rosário, não como meros rituais, mas como a respiração da alma e um diálogo constante com o divino. Aprofundamos na imperativa caridade ativa e na busca pela justiça social, entendendo que a fé sem obra é estéril, e que nosso amor a Deus se manifesta concretamente no amor ao próximo e na transformação do mundo. E, finalmente, desvendamos a libertadora força da humildade e do desapego, compreendendo que a verdadeira riqueza está em não nos apegarmos ao que é passageiro, mas em nos voltarmos para o que é eterno. Acima de tudo, o grande segredo que o Papa Leão XIV nos revelou não é um mistério complexo, mas uma verdade simples e profunda: a perseverança na simplicidade. Ele nos lembra que a plenitude da vida cristã não é um estado inatingível ou um privilégio de poucos, mas um fruto que amadurece com a constância. É na fidelidade aos pequenos e diários atos de fé, na oração humilde, na caridade genuína e na busca contínua por Cristo, mesmo quando a jornada parece difícil, que encontramos a paz e a verdadeira alegria que tanto buscamos. É essa repetição heroica do ordinário, feita com amor extraordinário, que nos transforma e nos eleva. Não se trata de uma única grande decisão, mas de milhares de pequenas escolhas diárias que, somadas, pavimentam o caminho para a santidade e a plenitude. Ele nos convida a confiar na graça de Deus, que nos sustenta em cada passo dessa caminhada, por mais simples que ele possa parecer. Diante de toda essa sabedoria,
A pergunta que fica para você, neste momento de reflexão, é: qual desses caminhos simples que o Papa Leão XIV nos revelou? Ou qual pilar de sua vida cristã você sente que precisa revisitar, fortalecer ou aplicar com mais fervor a partir de hoje? Pense em um aspecto em que você pode, com a graça de Deus, dar um passo concreto e perseverante rumo a essa plenitude. Oração final. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos pela luz que nos veio através dos ensinamentos de teus servos, especialmente do Papa Leão XIV. Concede-nos a graça de compreender a simplicidade do caminho que nos leva à plenitude. Que a Eucaristia seja nosso alimento constante, a oração nossa respiração, a caridade nossa ação no mundo, e a humildade nossa veste. Ajuda-nos a perseverar na fé, a não desanimar diante dos desafios e a buscar sempre a Ti, a fonte de toda a verdade e de todo o amor. Que o Espírito Santo nos guie, para que cada passo de nossa caminhada seja um testemunho vivo de Tua presença em nós. Amém. Agora, com o coração em oração e a mente inspirada pelos ensinamentos do Papa Leão XIV, deixe seu comentário abaixo compartilhando sua reflexão sobre qual desses pilares mais te tocou. Sua experiência e sua perspectiva podem inspirar e enriquecer a jornada de muitos outros. Se este vídeo tocou seu coração e você busca mais ensinamentos profundos e transformadores para a sua fé, curta este conteúdo para que ele alcance mais pessoas. O mais importante, inscreva-se no Caminhando com o Papa Leão. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos e continuar essa jornada conosco. Que Deus te abençoe.